Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Como nós já havíamos começado uma série de sermões caminhando com Jesus para o discipulado, hoje nós continuamos essa caminhada agora com a parábola do bom samaritano. Nós já vimos Jesus falando sobre a missão dos 70, falamos também sobre Jesus ensinando em outros lugares, em cidades onde ele passou. E nós vamos continuar esta caminhada em Lucas, no capítulo 10, logo após aquele trecho da missão dos 70, que nós ouvimos no último sábado, no culto. É para os discípulos agora que Jesus está contando esta parábola, e no meio deles havia um certo homem, um certo intérprete da lei. Todos os textos deste domingo, tanto o Antigo Testamento como a Epístola, elas nos apontam para uma triste realidade dos nossos tempos atuais. A dificuldade que o ser humano tem em ajudar o necessitado, os pobres, os oprimidos. Dificuldade em amar o próximo como a si mesmo. E essa também é uma das maiores críticas que Jesus tinha com os mestres da lei, os fariseus daquela época. E os textos de hoje também nos apontam para a preocupação que Deus tem com os necessitados, com os esquecidos, com aqueles que são prejudicados pela sociedade. O Salmo 41, nós não lemos durante o culto, mas nós podemos nos ater a ele um pouco. Nos diz no versículo 1: bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra do mal. Davi, mesmo na posição de rei de Israel, ele tem esse cuidado em relação aos necessitados. E isso diz muito, principalmente por causa do seu contexto. Necessitado engloba muito mais do que dizer aqueles que precisam de ajuda financeira. São os fracos, são os que sofrem, são aqueles que não têm condições de retribuir aqueles que ajudam. E o rei Davi fala ainda no versículo 2 sobre o favor de Deus para com os cuidadores, como ele tem compaixão dos necessitados. Mas esse favor, ele não deve ser entendido como barganha. Nós não devemos pensar que devemos cuidar para que Deus cuide de mim quando eu precisar. O rei Davi está dizendo que, mesmo que os necessitados não tenham como retribuir a ajuda que recebem, Deus cuidará e guardará aqueles que ajudarem quando eles precisarem também. Ou seja, não devemos ajudar o necessitado esperando que um dia ele retribua, ou como barganha, pedindo a Deus: eu ajudei, agora é a tua vez de fazer a tua parte. Não é assim que nós devemos agir, mas devemos ajudar aquelas pessoas necessitadas em resposta a tudo que Deus já fez por nós, e não esperando nenhuma retribuição. Também em Levíticos, no capítulo 19, no versículo 10, quando a lei fala sobre a colheita das uvas, Deus diz: não sejam rigorosos na colheita, deixem-nas para os necessitados e para o estrangeiro. Falando daquelas que ficam para trás durante a colheita. E segue depois disso também uma lista de ordenanças, onde ele diz: não furtem, não enganem, não oprimam, não retenham o pagamento do trabalhador diarista e etc. Estas são algumas leis mosaicas, foram dadas ao povo de Deus. E nestas leis há um espaço para a preocupação com o necessitado. Na lei de Deus nós vemos como Deus se importa com os necessitados. Tanto que ele ensina e ordena o povo a deixar parte da colheita para que
os estrangeiros também possam fazer a sua coleta. No texto da Epístola aos Colossenses, nós temos um exemplo de cuidado mútuo da própria igreja, onde um ora em favor do outro. E isso nos lembra que a igreja, aqui neste mundo, tem lutas, tem desafios. E ela necessita da ajuda de Deus. Ela necessita que Deus esteja sempre à frente da missão, sempre amparando, guiando o seu povo para que o fortaleça na fé, para que o mantenha firme na fé para o dia da vinda de Jesus. Mas vamos ao Evangelho, Lucas 10, versículos 25 a 37, onde nos fala da conhecidíssima parábola do bom samaritano. O que está nos ensinando? O ser bom para ser aceito por Deus e alcançar a vida eterna? Por mais que haja um consenso entre a maioria de dizer, não, ninguém é salvo por obras, e Paulo diz, o justo vive por fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Quando nós lemos rapidamente esta parábola, à primeira vista dá a impressão de que Jesus está falando que aquele homem será salvo se ele obedecer à lei. Quando ele diz, vá e faça o mesmo, concluindo a conversa com aquele mestre da lei. Mas para não ficar dúvidas, é preciso ler à luz do seu contexto. Vamos analisar alguns versículos para entendermos os ensinamentos de Jesus. No versículo 25, nós já temos a problemática que aquele mestre da lei traz para Jesus. Ele quer colocar Jesus à prova. E ele se levanta e pergunta, sendo um mestre da lei, ele faz essa pergunta, e ele tinha a resposta como mestre da lei. Ele diz, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Como diz um professor do seminário, a pergunta errada pode dar a resposta que nós não queremos. Mas Jesus, sabendo das intenções daquele homem, responde com uma outra pergunta. Ele diz, no versículo 26, o que está escrito na lei? Como você a entende? E aí o mestre da lei responde conforme Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E também conforme Levíticos 19, 18. Mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O ponto é, Jesus está conversando com um mestre da lei, um conhecedor da palavra de Deus, um conhecedor profundo do Antigo Testamento. E essa pessoa pressupõe que já está com um pé lá no céu, porque ele respeita a lei de Deus. O que nos faz lembrar também da história do jovem rico, aquele que chega a Jesus e pergunta o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna, para herdar o reino de Deus. E Jesus também lhe pergunta a respeito da lei, se ele obedece os mandamentos. E ele diz que sim. Mais uma vez um exemplo da pergunta errada que acaba trazendo uma resposta que nós não queríamos ouvir. Aquele jovem rico fez uma pergunta genuína. Ele realmente tinha dúvida se ele precisava fazer algo mais para herdar a vida eterna. Já aqui nessa história, esse mestre da lei, esse homem conhecia a lei de Deus. Ele quer colocar Jesus à prova. E a pergunta que ele faz é, o que devo fazer? Então Jesus responde apontando para os mandamentos, para a lei de Deus. E esse especialista da lei, ele resume os mandamentos em amar a Deus e amar ao próximo, como Jesus mesmo diz. E depois Jesus diz a ele, você respondeu corretamente, faça isso e viverás. Até aqui, essa leitura, ela soa de forma estranha àqueles que cresceram aprendendo, ouvindo do seu pastor que a salvação acontece somente por meio da fé.
O que o leitor espera é uma virada de chave, que Jesus vai explicar ao homem agora a doutrina da salvação pela graça, dará uma aula de catecismo para ele. Mas isso não acontece. Jesus começa a falar de lei e mais lei. Mas por quê? Por que se nós somos salvos pela graça e não pelas obras? A resposta a isso pode soar estranho. A verdade é que existe a possibilidade da salvação pela lei. Os textos apontam para isso. A Bíblia aponta para essa verdade. Deus diz em Levíticos 18:5: portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Era nisso que estava baseada a antiga aliança, a aliança que Deus fez com o seu povo. Agora, antes de vocês me denunciarem lá para a igreja, dizer que eu estou pregando salvação por obras, deixa eu explicar. A pergunta que vem logo em seguida deve ser a seguinte: é possível alguém cumprir a lei perfeitamente? E é exatamente o que Jesus está ensinando a este mestre da lei. É como se ele perguntasse ao mestre da lei: então quer dizer que você acredita que pode cumprir toda a lei? Você acredita nisso? Então vamos falar dessa lei. Vamos ver se você realmente consegue cumpri-la perfeitamente. Essa falsa ideia de que alguém consegue cumprir toda a lei se reflete na pergunta que o mestre faz a Jesus no versículo 29. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Amar a Deus acima de todas as coisas, segundo o pensamento daquele mestre da lei, era algo que ele já estava cumprindo. Agora ele só precisava saber quem era o próximo, para que ele pudesse também cumprir essa segunda parte da maneira como ele resume os mandamentos de Deus. E aí Jesus responde à pergunta contando a história do bom samaritano. Um homem que foi assaltado, foi deixado à beira da estrada para morrer. O que mais chama a atenção aqui, nessa história, são as pessoas que passaram de lado e não ajudaram. Um sacerdote e um levita. Um sacerdote indo para Jerusalém, indo prestar o culto no templo. Um levita, o responsável pela adoração no culto. Esses dois são conhecidos por terem uma relação direta com Deus por causa das suas funções, mas estes não ajudaram aquele necessitado. A ajuda veio de quem menos se esperava, pelo menos para os judeus. Judeus e samaritanos eram inimigos. Os judeus consideravam os samaritanos impuros, um povo que você não conseguia nem distinguir que raça que era, por tanta mistura de povos e raças que haviam entre eles. Os judeus não consideravam os samaritanos parte do povo de Deus. E é deste indivíduo que vem a ajuda, e não do sacerdote ou do levita. Jesus aponta para o mestre da lei. Com certeza ele deve ter ficado espantado pelo fato de ser um samaritano quem ajudou, né? Os seus amigos do templo não ajudaram. Aquele a quem vocês consideram impuro, foi ele quem ajudou aquele necessitado. E cá entre nós, isso mostra também a nossa realidade de vida cristã hoje. Muitas vezes nós nos empenhamos tanto na adoração, no culto, mas temos dificuldade quando o assunto é ajudar o necessitado. Muitas vezes nós vivemos em que Deus lhe ajude, porque se depender de mim, não vai vir nada. Aquele samaritano cuidou daquele homem, limpou as suas feridas, tratou com remédio, levou para uma hospedaria, deu 2 denários, salário de 2 dias de serviço, e ainda disse que daria o reembolso caso o dono da hospedaria tivesse mais despesas além daquilo que ele já havia dado.
ali, naquele momento, aquele homem, aquele samaritano investiu tempo para acolher o necessitado, levar sobre o seu próprio animal até uma hospedaria, investiu o seu dinheiro, pagou a hospedagem e ainda deixou um dinheiro para que o dono da hospedaria pudesse tratar daquele homem, mas ali foi investido principalmente amor ao próximo. Aquele samaritano amou aquele homem que estava na beira da estrada e o ajudou. Quem é que faria isso por um desconhecido hoje? Às vezes nós pensamos em ajudar, nós temos a boa intenção em ajudar, desde que não atrapalhe os nossos afazeres ou não atrapalhe o nosso trabalho. É compreensível quando nós fazemos algo pelo nosso próximo conhecido, por um vizinho, por um familiar, mas e a um desconhecido, a um completo estranho. Essa história do bom samaritano é curta. E agora, para responder ao que o mestre da lei estava perguntando a Jesus, Jesus começa a fazer perguntas a ele. Qual dos três parece ter sido o próximo daquele necessitado? O que usou de misericórdia, respondeu o mestre da lei. E é o que Jesus responde: vá e faça o mesmo. Vamos nos colocar nessa história e se perguntar: será que eu faria o mesmo? O que eu faria? Se Jesus nos perguntasse, responder para ele seria fácil. Não, eu ajudaria. Responder é fácil. Mas se eu estivesse lá, qual deles eu seria? O samaritano ou como o sacerdote e o levita? Qual deles eu tenho sido hoje? Um bom samaritano ou como um sacerdote? O mestre da lei sabia que aquilo que o samaritano fez era o certo, mas também sabia que ele faria o mesmo que o sacerdote e o levita. Em outras palavras, Jesus está dizendo a ele: então você se orgulha da lei, acha que já está com o pé no céu por cumprir a lei? Pois é, deixa eu te mostrar que na verdade você está enganado. O que esse texto nos diz hoje? Voltemos à temática do necessitado. Ao analisar o texto, vemos que nós somos os necessitados. Talvez não de caridade, mas de que alguém cumpra em nosso lugar a lei, porque nós não conseguimos. Nós somos necessitados que têm dificuldade em olhar para o injustiçado, para o pobre, para o faminto e sentir compaixão. Nós estamos todos no mesmo barco, mas ainda nós sentimos a dificuldade em ter esse olhar de compaixão pelo próximo. A verdade é que se a salvação dependesse daquilo que a gente faz por cumprir a lei, nós estaríamos perdidos, estaríamos condenados. E esse contexto, ele se repete continuamente entre o povo de Deus. Não só lá no Antigo Testamento, no tempo de Jesus, mas entre nós também. Tá? O povo olha para cima, tentando buscar a aceitação de Deus, ou fazer algo que faça com que ele mereça um olhar de Deus, mas esquece de olhar para o lado. Ou seja, no mesmo contexto da adoração, há desprezo em relação ao irmão necessitado. É como se fossem duas coisas distintas. Adoração é aqui, ajuda ao próximo é outra história. Mas não. A palavra de Deus nos diz em 1 João, capítulo 4, versículo 20: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. São palavras
duras, mas elas nos lembram da nossa incapacidade de cumprir perfeitamente a lei de Deus e da nossa condição de necessitados. Haveria a possibilidade da salvação pela lei? Em tese, sim, mas é um caminho difícil, impossível para o homem. Tão difícil que na história da humanidade, apenas um homem foi capaz de cumprir toda a lei perfeitamente. Jesus não diz ser ele o bom samaritano, mas Jesus é aquele que se importa de verdade, que sente compaixão por aqueles que, por causa do pecado, eram seus inimigos. Jesus sente empatia, sente amor, tanto que ele deu a sua própria vida em favor do necessitado. Jesus faz aquilo que nós não conseguimos. Na cruz, ele conseguiu o perdão, a vida e a salvação. E como diz Paulo, eu não me glorio no que eu faço, mas na cruz. A cruz é o motivo da nossa glória. Jesus morreu lá na cruz para nos dar o perdão, a vida e a salvação, cumprindo perfeitamente toda a lei em nosso lugar. Nós não somos condenados por infringir a lei, porque nós não vivemos debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça de Cristo, confiando em Cristo, firmando a nossa fé nele. Jesus nos dá, por graça e amor, o perdão e a salvação eterna. E ele nos dá uma nova motivação para cumprir a lei. Não mais com o peso de depender da lei para ser salvo, mas como resposta à salvação já conquistada por ele em nosso lugar. Hoje, eu posso amar o meu próximo necessitado em resposta àquele que me amou primeiro, aquele que me chamou das trevas para a maravilhosa luz. Assim, firmados em Cristo, nós podemos colocar a nossa fé em ação em favor dos necessitados. Adoração e ajuda ao próximo não são coisas distintas. Nós adoramos a Deus quando também ajudamos o necessitado. Coloquemos a nossa fé em ação sempre que tivermos a oportunidade. Que Deus nos abençoe. Amém.